Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam mais com ele. Então, disse Jesus aos 12: Quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna, e nós temos crido e reconhecido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. João capítulo 6, versículos 66 ao 69. Consideremos 3 lições que aqui nos são apresentadas. Primeiro, muitos que parecem discípulos de Cristo voltam atrás e não andam mais com ele. Esta é uma verdade muito solene e provavelmente pode corresponder à situação de alguns que hoje me ouvem. Observem que o texto diz repetidamente que havia muitos que estavam voltando atrás. Se naquela ocasião havia muitos, é provável que haja muitos agora. Muitos seguem Cristo por algum tempo, mas tropeçam quando ficam sabendo que precisam unir-se pessoalmente a Cristo. Foi assim aqui. Muitos e muitos agora estavam seguindo Cristo, em acréscimo aos 12 apóstolos. Evidentemente, eles estavam muito relacionados com Cristo. Chamavam-lhe profeta. Quiseram fazê-lo reis. Seguiram-no através do mar. E, contudo, quando ele lhes disse que era o pão do céu, murmuraram. Quando ele lhes disse que eles tinham que comer sua carne e beber seu sangue para terem a vida eterna, eles disseram: duro é este discurso. E foi por esta razão que tornaram para trás e deixaram de andar com Jesus. É assim agora. Muitíssimas pessoas se relacionam com Cristo. Elas têm alguma preocupação com suas almas. Acompanham com avidez a pregação da palavra. Mas quando lhes mostramos que Cristo é o pão do céu, que elas têm que se ligar pessoalmente a Cristo, como se comessem sua carne e bebessem seu sangue, estas almas dizem: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Logo se escandalizam, não creem, voltam atrás e não andam mais com Jesus. Alguns de vocês que me ouvem não estariam nessas condições? Pensem 2 vezes, rogo-lhes, antes de voltar atrás. Busque o ensino de Deus e Ele mostrará a você que nenhum dos pronunciamentos de Cristo é duro, porém, que todos eles são suaves e fáceis. Quando o coração de um pobre índio foi submetido ao ensino de Deus, ele disse: alguns se queixam de que a Bíblia é um livro difícil, mas no que li, não achei que é um livro difícil. Para mim, a Bíblia é toda suave e fácil. Muitos seguem Cristo por um tempo, mas quando lhes é dito que é preciso que Cristo habite neles, voltam atrás e não andam mais com ele. Foi assim aqui. A multidão que seguia Cristo gostava de muitas coisas dele. Quando ele os alimentou com os 5 pães de cevada e os 2 peixes, eles disseram: Senhor, bom é estarmos aqui. Este é verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. E também, quando Cristo lhes falou do pão do céu que dá vida, eles disseram devotamente: Senhor, dai-nos sempre desse pão. Mas quando disse: quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele, logo se escandalizaram. Quando lhes disse que ele seria a sua vida e que permaneceria neles, eles disseram: duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Eles não acreditaram, voltaram atrás e não andaram mais com Jesus. Até certo ponto foi assim com Nicodemos. Quando ele considerou Cristo como um operador de milagres
Isso atraiu o coração desse líder judaico. E ele lhe disse: Rabi, bem sabemos que é mestre, vindo de Deus. Mas quando Jesus lhe disse que ele precisava nascer de novo, que precisava ser habitado pelo Espírito invisível de Deus, Nicodemos achou duro esse discurso. Como pode um homem nascer sendo velho? E novamente, como pode ser isso? Igualmente agora, muitas pessoas mantêm boas relações com Cristo. Por um tempo, ficam preocupadas com suas almas e parecem ter vislumbres de Cristo como Salvador. Gostam de ouvir a palavra. É para eles como uma canção de amores, canção de quem tem voz suave e que bem tange. Mas quando Cristo diz: necessário vos é nascer de novo, quem de mim se alimenta, também viverá por mim. Eles dizem: duro é este discurso, quem o pode ouvir? Primeiro, eles nunca viram o Espírito e perguntam: como pode ser isso? Este é um dos mistérios do cristão. Por isso voltam atrás e não andam mais com Jesus. Acaso alguém que me ouve estaria nessas condições? Pense um momento antes de voltar atrás. Nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Por que vocês tropeçam na abençoada palavra? Quem de mim se alimenta, também viverá por mim? É verdade que você nunca viu o Espírito. Confie, porém, na palavra daquele que não pode mentir. Você nunca viu o vento, e todavia você desfralda a vela. Confie então no Espírito, embora nunca o tenha visto. Segundo, alguns de vocês talvez temam que, se isso for verdade, você será privado de alguns dos seus tão apreciados prazeres. O seu coração será transformado e você deixará de ter prazer nos seus gozos atuais. Por isso, você volta atrás e não anda mais com Jesus. Como o diabo cega o seu entendimento. Você não vê que se perder o gosto por seus prazeres atuais, será porque você terá um paladar mais fino e mais apurado? Com essa mesma sabedoria, você recusaria beber melhor vinho, porque com isso perderia o gosto pelo pior. As alegrias do Espírito Santo são mais agradáveis que os prazeres do pecado. É vinho que está por sobre a borra, vinho bem refinado. Ai de ti, Jerusalém, que não queres ser purificada? Quando o serás? Muitos são despertados para seguir a Cristo, mas quando veem que têm que ser arrastados para Cristo, que tudo é pela livre graça, logo se ofendem. Assim, aqui, aqueles que tinham seguido Cristo tinham sido laboriosos procurando a duras penas segui-lo. Tinham cruzado o mar e juntos tinham ouvido suas palavras por muitos dias. E, sem dúvida, começaram a pensar que tinham feito tudo muito bem e que mereciam ser salvos pelos grandes esforços que tinham feito. Todavia, quando Jesus lhes disse que a salvação era puramente pela graça, que eles eram desvalidos pecadores e ainda precisavam ser atraídos para Cristo pelo puro e simples beneplácito do Pai, isso os ofendeu no fundo da sua alma. Voltaram atrás e não andaram mais com Jesus. Assim é agora. Muitos se iniciam na religião pensando que logo vão chegar à condição de convertidos. Empenham-se esforçadamente na religião, confessam os pecados da sua vida pregressa e despertam pesar em seu coração por causa deles.
frequentam pacientemente as ordenanças e se afanam em realizar as obras de Deus. Mas quando descobrem que não estão nem um pouco mais perto da salvação do que estavam quando começaram, quando lhes é dito que eles têm que ser atraídos para Cristo, que Deus não é obrigado a salvá-los, que nada merecem das mãos dele, exceto um lugar no inferno, que esses estão salvos, isto se deve meramente à graça, eles se ofendem. Não podem suportar este tipo de pregação, voltam atrás e não andam mais com Jesus. Estaria nessas condições alguém que me ouve? Ah, orgulhoso pecador, pare por um momento antes de abandonar o Divino Salvador. É um duro discurso dizer que um verme rebelde, infinitamente odioso, é incapaz de comprar Cristo com quantas lágrimas derramar. Ouçam neste ponto duas palavras de advertência. Primeiro, muitos vão longe com Cristo, mas não percorrem o caminho todo. Muitos ouvem as palavras de Cristo porque algum tempo com alegria e avidez, porém, afinal, elas os escandalizam. Esta é uma séria advertência. Não pense que você é cristão porque se assenta e ouve as palavras de Cristo. Não pense que é cristão porque tem algum prazer nas palavras de Cristo. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Muitos tornaram para trás, só ficaram os 12. Sem dúvida, assim acontecerá entre vocês. Só são cristãos os que se alimentam de Cristo e vivem por meio dele. Segundo, geralmente, os que voltam atrás não andam mais com Jesus. Talvez não pretendessem dar um adeus eterno ao Salvador. Talvez dissessem ao retirar-se: eu vou para casa pensar nisso, vou ouvi-lo outra vez sobre esse assunto. Numa ocasião mais conveniente, vou segui-lo. Mas, lamentavelmente, essa ocasião nunca chegou. Não andaram mais com Jesus. Estavam advertidos, caros amigos, vocês que se preocupam com suas almas. Oh, não se ofendam à toa. Não perca o sentimento da sua condição de perdidos. Oh, não se descuidem da Bíblia e dos demais meios da graça. Oh, não voltem à companhia dos pecadores. São esses os sinais de quem está se afastando de Jesus. Esperem pacientemente pelo Senhor até Ele inclinar seus ouvidos e ouvir o seu clamor. Façam empenho em ouvir as palavras de Jesus. Continuem clamando pelo ensino do Espírito. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Segundo, a atenta preocupação de Cristo sobre se os seus verdadeiros discípulos iriam embora. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Não tenho dúvida de que o coração de Jesus ficou pesaroso quando a multidão se foi e não andou mais com ele. De que o bom pastor nunca viu uma ovelha perdida correr para a destruição sem que o seu coração sangrasse por ela. Jerusalém, Jerusalém, quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos? Ele podia enxergar toda a história futura daqueles homens, que eles iriam perder tudo quanto os tinham impressionado bem, que eles iriam endurecer-se em seus pecados. Agora, como uma bola de neve rolando, eles juntavam cada vez mais a ira em torno deles, e, não duvido, ele chorou em secreto por eles, e disse: ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, o que à tua paz pertence, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Ele traçou a história deles até aquela hora em que dirá: apartai-vos de mim. No entanto,
Por muito que Cristo se entristecesse com a retirada deles, isso só serviu para avivar a chama do seu amor pelos seus. E assim, ele se voltou para eles e disse: Quereis vós também retirar-vos? Observem quanto amor há nessas palavras. Quando a multidão se foi, ele não gritou procurando detê-las. Sua alma ficou entristecida. Porém, ele não disse uma palavra. Mas quando seus discípulos, que criam nele, ficaram correndo o perigo de ser levados a partir, ele perguntou: Quereis vós também retirar-vos? Vós que eu escolhi? Vós que eu lavei? Vós que eu santifiquei e enchi de esperança da glória? Quereis vós também retirar-vos? Ó, vejam, cristão, quão ansiosamente Cristo vela por vocês. Ele anda no meio dos 7 castiçais de ouro, e a sua palavra é: eu sei as tuas obras. Ele vê os primeiros a deixarem o seu primeiro amor. Ele fala em alta voz: quereis vós também retirar-vos? B. Observem que Cristo impede os seus discípulos de apostatarem, fazendo-lhes a pergunta: Quereis vós também retirar-vos? É provável que algum dos 12 estivesse inclinados a partir com o resto. Frequentemente somos iludidos pelo exemplo. Somos levados a afastar-nos de Cristo sem pensar. Mas Cristo nos desperta com a pergunta: Quereis vós também retirar-vos? Pensem nessa pergunta. Vocês que conheceram a Cristo e que, todavia, estão se retirando para o pecado e para o mundo. Oxalá Deus escreva no coração de vocês: Quereis vós também retirar-vos? Cristãos, se vocês guardarem essas palavras em seu coração, ela os protegerá da ideia de partir. Terceiro, o crente verdadeiro não tem para quem ir senão para Cristo. Tanto a Bíblia como a experiência testificam que muitas vezes os cristãos se apartam de Cristo. Os mesmos lábios que diziam: Senhor meu e Deus meu, frequentemente são vistos dizendo: Irei atrás dos meus namorados. Entretanto, a passagem que estamos estudando mostra claramente que basta uma palavra do nosso tenro Salvador para atingir o coração do extraviado. E este diz: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Aqui são dadas 2 razões pelas quais o crente se apega a Cristo. Tu tens as palavras de vida eterna. Para as mentes não convertidas, as palavras de Cristo representam duros discursos. Para os seus, elas são palavras de comprovada experiência. São palavras da vida eterna. Exatamente aquilo que afasta o mundo de Cristo, traz os seus discípulos para mais e mais perto dele. O mundo se ofende quando Cristo diz que é preciso comer sua carne. É palavra da vida eterna para o cristão. O mundo se retira quando ouve falar da habitação de Cristo na alma. O cristão chega mais perto e diz: Senhor, habita para sempre em mim. O mundo deixa de andar com Jesus quando ouve: é tudo de graça. O cristão se dobrará até ao pó e bendiz a Deus, que unicamente Ele o faz deferir. Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Diletos amigos, examinem-se a si mesmo por este meio. Para vocês, as palavras de Cristo significam duros discursos ou significam as palavras da vida eterna? Ó, queira Deus habitá-los a fazer justo juízo da sua situação. E nós temos crido e conhecido que tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ah, é isso que liga a alma crente a Cristo,
a convicção certa e segura de que Cristo é um Salvador divino. Se Cristo fosse apenas homem, como nós, como poderia ser uma segurança ou uma garantia para nós? Ele poderia sofrer em lugar de um homem. Porém, como poderia sofrer em lugar de milhares? Mas eu creio e estou certo de que ele é filho do Deus vivo e, portanto, sei que ele é segurança suficiente para mim. A quem mais posso recorrer para obter perdão? Se Cristo fosse apenas homem como nós, como poderia habitar em nós ou dar o Espírito para permanecer conosco para sempre? Contudo, nós cremos e estamos certos de que Ele é aquele Cristo, o Filho do Deus vivo, e por isso sabemos que Ele pode habitar em nós e colocar em nós o Espírito para sempre. E mais, a quem podemos ir para ter um novo coração, senão a Cristo? Ó amados irmãos, seria este o ensino que vocês receberam? Então, vocês são bem-aventurados, porque, como Cristo disse a Pedro, tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que estás nos céus. Seguros por esta fé certa e segura, vocês não poderão estar mais seguros e então nunca jamais se afastarão de Cristo. Alguns de vocês são muito volúveis em sua vida, como as ondas do mar impelidas e agitadas pelo vento, ora lançadas à praia, ora correndo de volta para o mar. Não são decididos em seu cristianismo ou em sua santidade. Por que será? É incredulidade. Se vocês crescem e estivessem certos e seguros, nunca se apartariam de Cristo. Vocês diriam: para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna.